Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência no vídeo 104, questão ainda também 136, então nós estávamos falando assim a respeito de alguns caracteres do perispírito. Nós não vamos falar tudo, é lógico, nós estamos assim só dando uma palhinha. Então, como eu disse no vídeo anterior, terminando o vídeo anterior, o perispírito, ele é um irmão gêmeo do corpo físico. Tudo nele está imprimido, né? Está imprimido tudo nele. Agora, não vamos pensar que por estar imprimido nele é que ele é que causou tudo. Não, quem causou foi o espírito, mas ficou registrado nele. É como, por exemplo, você sente vontade de comer alguma coisa. Onde é que vai parar essa comida? No seu estômago. Então o perispírito seria como se fosse o seu estômago. Para nele. Eu estou falando desse jeito só para simplificar para você entender. Entendeu? Então o perispírito é um irmão gêmeo. Fica parado ali nele, fica registrado nele. Agora, nós temos que entender o seguinte. Que o perispírito tem milhões de funções, de caracteres. Milhões. Olha lá se praticamente 90% do que o espírito faz, ele não depende do perispírito. Porque é o corpo semimaterial que ele se utiliza aqui na Terra para poder estar aqui na Terra. O espírito está aqui na Terra. Se não fosse, ele não estaria, devido ao nível evolutivo dele. Agora você entendeu o que eu disse, né? Devido ao nível evolutivo do espírito. Porque o espírito evoluído, ele não possui mais espírito. Por quê? Porque é preciso entender, gente, que quanto mais o espírito evolui, mais o perispírito também evolui com o espírito. Então, chegando a um ponto na evolução do perispírito, você entendeu? Veja bem, agora isso é importante. Chegando a um ponto na evolução, assim, dentro do nível reencarnatório ainda, o espírito e o perispírito se tornam diáfanos, ao ponto de que, quanto mais o espírito evolui, então vamos pensar assim, ó, o perispírito, ele é nada mais, nada menos do que energia, você entendeu? É uma matéria, perispírito é uma matéria, é uma energia. Só que é uma matéria que, com a evolução do espírito, ele também, essa matéria vai evoluindo, porque é um processo de metamorfose, que o espírito passa, o perispírito também passa. Quando o espírito alcança um certo nível, que ele tem que mudar para outro planeta, olha só você como é que o negócio é engraçado. Eu chego ao ponto, espírito, chego num nível que eu tenho que mudar para o planeta Marte. Tá bom. O meu perispírito, o que acontece? Chega num momento em que antecede a minha ida para o planeta Marte, obviamente, lá eu não necessito mais do meu perispírito. Então, toda aquela energia, toda aquela matéria, toda aquela propriedade perispiritual minha, ela é empregada em outros corpos. Você entendeu?
Porque lá, esse perispírito ele não tem as mesmas composições do sistema. Vamos pensar assim, do sistema gravitacional de lá. Vamos pensar dessa forma, só para ficar mais fácil. E lá, novamente, o meu eu vai ter que se apossar-se de outras substâncias correspondentes ao planeta Marte, que a gente pode usar o nome de semimaterial de novo, só para ficar mais fácil, mas lá já é uma outra composição, só estou usando para ficar mais fácil. E assim, cada planeta, cada nível evolutivo, o meu eu, ele se apossa de um outro irmão gêmeo, vamos assim dizer. Olha só para você ver aqui, que interessante. Agora, é preciso entender também que o eu, ele não é composto. Ah, mas Allan Kardec diz que é composto de corpo material, corpo semimaterial e o espírito. Corpo, perispírito e espírito. Só que Allan Kardec, ele disse isso, e os bons espíritos também disseram, de acordo com o nosso nível evolutivo. Você entendeu? De acordo com o nosso nível evolutivo. Porque, gente, em matéria de cosmos, dimensões, eternidade, dimensões, cosmos, eternidade, universos. Você há de convir comigo que não existe só 3 corpos. Olha só para você ver, ó. O espírito evolui de uma tal forma que ele perde a forma. Só que nós temos que entender que o eu, ele é detentor de números inimagináveis de corpos, que automaticamente esses corpos dependem do eu, que quando ele evolui, esses corpos também evoluem junto com ele, é óbvio, e existe ali uma expansão. Quando o espírito evolui de uma tal forma que ele chega ao ponto de uma expansão, sabe o que é uma expansão? Pensemos de uma seguinte forma, ó. Pega uma bexiga, encha ela de 5 litros de água e vai no meio da sua sala e solta aquela bexiga na altura de 1 metro. Pum! Para onde aquela água for, aquilo ali chama expansão, expandiu. Só que se você pegar uma gota de água lá do princípio do expandimento e aqui do princípio, lá do princípio e aqui das duas extremidades, se você analisar as 2 gotas de água no microscópio, elas são portadoras da mesma propriedade que é H2O, que é a química da água, né? H2O. Por quê? Porque tudo é um corpo só, H2O, que é a composição da água. Não é porque expandiu que deixou de existir a fórmula da água. Não. No princípio e no fim daquele expandimento que expandiu ali para o chão afora, a fórmula da água é H2O. Tá. Aí inundou a sala inteirinha. Tá bom. O espírito chega àquele ponto ali. Só que aquilo ali, para o espírito, é invisível.
que nós não conseguimos vê-lo. Só que aí é que entra agora os corpos. Aquela expansão, ela possui vontade própria em todo o teu corpo expandido. O teu eu, ele encontra-se em todo o nível que expandiu. Então pensemos assim, ó. Aquela bexiga de água expandiu a uma proporção de 5 metros por 5 metros. Você entendeu? O eu consciencial daquele ser encontra-se naquele 5 por 5. 100% daquela expansão, a consciência é plena ali. É plena, mas é limitada porque é 5 por 5, você está entendendo, né? Se fosse 10 por 10, 20 por 20, 50 por 50, a expansão, o eu, a consciência, a consciencial, a inteligência, a vontade própria. Vamos pensar assim que aquele corpo de água todo, ele possui consciência, ele possui vontade própria. Vontade própria e vontade única. Então ele irradia, porque primeiro tem radiação, e depois ele irradia. O que significa isso? Que onde aquela expansão se encontra, se ele quiser formar ali um corpo, de acordo com o nível evolutivo daqueles seres que naquele local se encontra, ele pode formar um corpo que chama-se centelha. E essa centelha, ela é dirigida pelo todo consciencial que faz parte da expansão, que faz parte de toda radiação e irradiação, que em momento algum ele perdeu e perde a consciência plena do conhecimento já adquirido. É a mesma coisa que o espírito que tem forma, só que deixou de ter forma, mas continua com todas as propriedades, só que expandiu o seu eu de uma tal forma que nós não temos condições de avaliar o tamanho da expansão desse espírito, desse ser que chegou a esse grau. Então tem seres, olha só você ver, eu vou dizer espírito, para ficar mais fácil, porque não é espírito não, é ser, mas eu vou dizer espírito. Tem espíritos que são assim, tão evoluídos, que eles conseguem expandir o seu eu num raio que abarca 5 bilhões de galáxias. Um ser. E eles conseguem ter controle de todos os pontos onde
ele encontra-se aquele seu eu expandido. Ele consegue. Mas só para você ver as coisas. Aí, só que é o seguinte, gente. Esse ser ainda não é o mais evoluído. Ainda tem seres mais evoluídos que eles ainda. Esse aí ainda está no segundo degrau da escada simbólica de Jacó. Agora, o mais interessante é que existem dimensões que é composta só por espíritos nestas condições que já expandiram seus corpos. Vou dizer esse termo por falta de termo, tá? Eles já conseguiram expandir seus corpos espirituais. Porque aí é espiritual, não é perispirituais mais. Porque eles não possuem mais perispírito. Então, pense numa região no cosmo onde exista 100 bilhões de espíritos expandidos num raio de 5 bilhões de galáxias. Num raio, como se abraçasse ali 5 bilhões de galáxias. Então eles encontram-se num raio. Só que é o seguinte, eles vivem um entrelaçado ao outro. Só que nenhum atrapalha o outro. Nenhum interfere no que o outro faz. Você sabe por quê? Porque cada um encontra-se num nível evolutivo e vibratorial, acho que é esse termo mesmo, vibratorial. Então, pelo fato deles se encontrarem em níveis diferentes, eles nunca que sente a interferência daquele que está abaixo, daquele que está acima, daquele que está junto com ele. Ele não sente. É como se ele encontrasse-se num espaço sozinho. Mas ele pode ver que ele não está sozinho e que 100 bilhões de espíritos encontram-se junto a ele nas mesmas condições expandidas que ele, só que ninguém se bica. Vamos usar esse termo nosso, né? Por quê? Porque um está numa faixa, outro está na outra, 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 outro está na outra. Mas para chegar neste nível, meu Jesus amado, Maria, José e família com salve rainha, divino Pai eterno aqui da terra. Você entendeu? Olha só para você ver. Então, esses seres, vamos supor o seguinte, que você consiga, nós não conseguimos, vamos supor, a gente tem que estudar isso. Vamos supor que você vá até a dimensão onde eles se encontram. Você olha para tudo quanto é lado, você não os enxerga. Você não os enxerga. Por quê? Porque eles encontram-se numa dimensão invisível. Como, por exemplo, você consegue ver, você que não tem vidência, você consegue ver os espíritos? Não, né? É a mesma coisa, você chega da dimensão deles, você não os vê. Só que lá eles não se encontram assim, numa forma. Lá eles encontram expandido, como se fosse uma expansão
radioativa, molecular, celular. Pensemos em 1 milhão de bombas atômicas de Nagasaki. Bum! Aquela radiação. Onde aquela radiação passa, você entendeu? Ela domina e ela predomina. Só que é a radiação do bem. Então, por isso que esses seres, eles possuem milhões de centelhas, as quais eles podem dar vida. Como eu já disse, que há 2.000 anos atrás, nós já dissemos, né, vó? Ela tá vendo? Ter parente ao lado desse jeito. Minha orelha aguenta vermelho, olha. Puxão de orelha. Quem esteve aqui há 2.000 anos atrás? Uma centelha de Jesus. Uma centelha, mas dirigida pelo todo eu, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o todo, ele pode encarnar um corpo aqui na Terra, um em Marte, um em Júpiter, um em Saturno, um em Plutão, Netuno, no Sol, em Vênus. Ele pode encarnar um corpo em cada planeta, que ele tem controle sobre todos os corpos, porque aqueles corpos não são corpos, são centelhas. No entanto, você viu que quando Jesus, depois de morto, simbolicamente ali, depois não é que ele ressuscitou, porque ele não morreu, porque a morte não existe. Mas aquela centelha, ela ali no túmulo de José de Arimateia, recebeu o comando do eu central de Nosso Senhor e, recobrando a consciência, volatizou. No entanto, lhe pergunto, o que do Cristo existe aqui na Terra hoje? Pertences materiais? Nada. Nem o chinelo, a alpargata que ele usava. Ele desintegrou tudo. Para quê? Para poder não haver briga aqui entre os ignorantes. Ah, mas tem um manto de Turim. Ó, onde que eu vou mexer, você viu? Ei, moço, carne de pescoço, hein? Existe um manto de Turim que foi embrulhado com o corpo de Jesus. Gente, larga de ignorância. A própria ciência aqui da Terra, vamos pelo menos dar um crédito à ciência da Terra. Eles já disseram que aquele manto é verdadeiro, mas que não foi o manto que cobriu o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, e sim um manto de 70 a 74 anos depois da morte física de nosso Senhor Jesus Cristo. E no entanto, o Vaticano e todo esse pessoal aí, né, dessa seita religiosa, ainda continua cultuando, né, esse manto, essa mitologia, esse manto apócrifo, mentiroso. E as pessoas não acordam. Não acorda. Ó, veja bem, tem uma historinha que o caboclo, ele chegava na venda e ele pegava a corda, ele ia a cavalo, parava lá na venda e colocava
aquela corda assim, né, do cabresto do cavalo, colocava assim em cima, assim, no morão assim, e o cavalo ficava ali no sol, na chuva, no sol, na chuva, no sol, na chuva, né? Aí um outro cavalo chegou e falou para ele assim, isso é história, né, você sabe. O outro cavalo chegou e falou assim, mas por que você não se liberta desse cabresto aí? Ele falou, mas eu não consigo, tô amarrado. Amarrado como? Tô amarrado, Não, você não tá amarrado, não. Você tá amarrado em você mesmo, porque olha para você ver em cima do moirão para você ver. A corda tá solta. Que ele olhou assim, tava solta. Então, o dono dele chegava e colocava a corda em cima do moirão, mas não vestia no moirão. E ele achava que tava preso. E ele deu uma mexidinha assim, a corda caiu no chão. E ele, ó, picou a mula. Então as pessoas precisam raciocinar, gente. Agora, se nós fôssemos falar a respeito dessa questão aqui de expansão, radiação, vamos para o próximo vídeo.